Em mais um caso de violência policial estadunidense, um homem negro morreu após abordagem e imobilização de agentes da polícia. Frank Tyson morreu na pequena cidade de Canton, que tem pouco mais de 70 mil habitantes e fica no estado de Ohio. O caso ocorreu no dia 18 de abril, mas as imagens só foram divulgadas na semana passada. Tyson tinha batido o carro em um poste antes de entrar no bar onde foi abordado pela polícia. Algemado e com as mãos atrás das costas, Tyson, de 53 anos, foi imobilizado por cerca de 30 segundos. Com o joelho do policial sobre o pescoço, ele disse várias vezes a frase: "Não consigo respirar, você está em cima do meu pescoço." 3 minutos após perceber que Tyson não respirava, um dos policiais tentou fazer manobras de ressuscitação. Tyson chegou a ser levado ao hospital, onde foi declarado morto. A causa da morte ainda está em aberto. O caso lembra o assassinato de George Floyd em 2020, que desencadeou uma onda de protestos em todo o mundo contra a brutalidade policial e o racismo. No caso do Floyd, os policiais foram condenados por homicídio culposo e outros crimes. No caso de Frank Tyson, os policiais foram colocados em licença administrativa sem suspensão de salário. Quinta-feira, 2 de maio de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, nós vamos mergulhar e analisar uma temática, um fato relevante do dia. Hoje eu converso com o mestre, professor e doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Wallace Corbo. Wallace, o Tyson tinha deixado a prisão menos de 2 semanas antes de morrer. Ele cumpriu 24 anos por sequestro e também tinha passagens por violação da liberdade condicional, isso segundo o Departamento de Ressocialização e Correção de Ohio. E eu te pergunto, isso pode alterar ou até interferir nas decisões da Justiça sobre a conduta dos policiais? Olá. Olá, Roberto. Olá a todos que nos ouvem no podcast. É um prazer estar aqui mais uma vez para conversar sobre temas espinhosos, mas temas necessários. A questão específica, né, sobre a vida pregressa do Tyson, né, de qualquer pessoa que seja vitimada em qualquer tipo de confronto ou encontro com a polícia, ela vai sempre depender, né, a forma como a justiça vai considerar aqueles fatos vai sempre depender, é claro, da legislação específica de cada país, ou no caso dos Estados Unidos, de cada estado. Existe sim a possibilidade, em alguns estados americanos, em alguns sistemas judiciais, de a condição das pessoas envolvidas de alguma forma interferir sobre aquilo que um juiz entende que é razoável ou não que seja feita ou feito numa abordagem. Mas o que é mais importante aqui, e isso em geral vai ser verdade para todas as jurisdições, para todos os países, para a legislação brasileira ou americana, é entender os fatos que aconteceram. Quer dizer, naquela situação em que houve aquela abordagem, havia risco eminente para a vida do policial ou para a integridade física do policial que justificasse algum tipo de manobra, algum tipo de uso da força que tenha gerado esse resultado. Então, muito mais do que a vida pregressa, o contexto fático importante, o contexto fático daquela situação, ele é o mais importante. Mas como, por exemplo, nos Estados Unidos, boa parte da responsabilização criminal ela acontece por meio de júris, ou seja, um conjunto de pessoas que julga com base no direito, mas também com base na sua percepção, a história pregressa muitas vezes ela é usada como forma de revitimizar a vítima e eventualmente tirar alguma responsabilidade dos agressores, Roberto. Agora, Wallace, o caso é reincidente, né, nos Estados Unidos. A gente lembra também do caso de George Floyd, né? E agora o caso de Frank Tyson. E mais uma vez a gente ouviu: eu não posso respirar. Eu não posso respirar. O que pode ser feito ou o que não está sendo feito nos Estados Unidos para que isso não volte a acontecer nunca mais, hein?
Na verdade, o que pode ser feito muitas vezes até é feito, né, até é Uhum. efetivamente feito por polícias em diferentes estados dos Estados Unidos. Como que você assegura uma redução da brutalidade policial, que é o problema americano, né? O problema brasileiro é a letalidade policial. Nossa polícia mata. A polícia americana, ela é violenta e às vezes ela pode levar ao resultado morte. Como que você reduz esse risco da brutalidade e da eventual morte de pessoas? Criando protocolos claros de uso da força. É claro, Roberto, que existem outras formas também de cooperar com isso. Quer dizer, a polícia americana, por ser uma instituição americana, ela também está embebida por toda aquela situação no modelo de racismo americano. Então, policiais brancos sendo violentos com pessoas negras é uma parte da realidade americana de pessoas brancas sendo violentas com pessoas negras. Mas quando se cria protocolos, né, mais do que melhorar o caráter de uma pessoa, né? Uma pessoa que é cruel deixar de ser cruel. Isso está no campo da quase do tratamento psicológico, né? Mas no campo de funcionamento institucional, o que pode ser feito é criar protocolos de uso progressivo da força. Quando que é possível usar determinadas manobras? Quando que um policial pode, por exemplo, sacar sua arma? Quando que ele pode, se é que ele pode, colocar, né, o joelho sobre o pescoço de uma pessoa? A criação desses protocolos, Roberto, não vai assegurar que violência não aconteça, mas assegura que quando ela aconteça, ela seja identificada como uma violência, ela seja identificada como um ilícito e aí a responsabilização possa vir. A responsabilização administrativa, que seria a demissão do policial, a responsabilização civil, que é a reparação dos familiares, e a responsabilização criminal, que é a efetiva prisão daqueles que eventualmente pratiquem crimes. Então, é criar protocolos claros, políticas públicas claras de segurança que vão permitir que o bom policial saiba o que ele não pode fazer e o mau policial seja devidamente responsabilizado pelos seus atos. Na sua opinião, o protocolo que existe hoje nos Estados Unidos, ele não é claro ou ele não é praticado, hein? Na verdade, os Estados Unidos são até, claro que isso vai variar de estado para estado, mas muitas vezes nós usamos as polícias americanas para demonstrar modelos claros, transparentes de protocolo de uso progressivo da força. Nós quem? Nós que estamos lidando com um problema brasileiro. Que a verdade é que os Estados Unidos são muito interessantes de estudar, mas eles são importantes para a gente para olhar para a nossa situação. Qual é a nossa situação, a situação nacional? É de polícias que não têm protocolo de uso progressivo da força. O policial brasileiro faz o que ele bem entender, o que ele achar que é necessário naquele momento. O que significa que um bom policial pode, no susto, fazer algo que não devia, e o mau policial, com muita força de vontade, vai fazer algo que ele não deve. Nos Estados Unidos, algumas manobras, a depender dos estados, são claramente proibidas. E uma delas é essa manobra, aparentemente, que foi utilizada no Tyson, que é esse uso do joelho sobre o pescoço. Isso é claramente proibido. Por que ainda assim é praticado? Ainda assim é praticado porque essa interação entre polícia, policiais brancos e pessoas negras é uma interação que é permeada por racismo, por desumanização, por uma ideia de que os protocolos não devem se aplicar naquela situação, ou talvez por uma ideia de que aquela pessoa que não apresenta nenhum risco, ela é intrinsecamente ou inerentemente perigosa. Então, apesar do protocolo existir e muitas vezes eventualmente funcionar, casos como esses vão surgir e que vão exigir mais do que só o cumprimento do protocolo, vão exigir a responsabilização efetiva daqueles policiais que aparentemente nem entenderam, nem visualizaram, não agiram como se estivessem diante de uma gravidade da situação, agiram como se estivesse no campo do cotidiano, do normal, do nenhum problema, e aí está realmente a situação que a gente precisa identificar quem não tem condições de ser policial para não só ser responsabilizado, como ser proibido até mesmo de exercer essa função, Roberto. Muito bom que você trouxe a diferença, né, entre a polícia estadunidense que usa a violência, né, versus a letalidade da polícia brasileira. E aí eu queria trazer um exemplo muito claro, né, para que você possa comentar, inclusive, e recente, que é a própria Operação Escudo, né, feita pela Polícia Militar aqui na Baixada Santista de São Paulo. A gente tem mais de 50 pessoas mortas como resultado e é considerada a segunda maior chacina do estado de São Paulo. Tá aí um exemplo claro e recente, né, Wallace? Roberta, as chacinas são uma realidade do Brasil, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia e em muitos outros estados nós temos polícias que matam muito.
E muitas vezes quando a gente diz que a polícia mata muito, nós ouvimos como resposta, mas o que você quer? Você quer uma polícia que faça carinho? Você quer uma polícia que cuide de bandido? As pessoas muitas vezes não percebem que uma polícia que mata muito, uma polícia que executa, é uma polícia que executa quem ela acha que deve ser executada. Ou às vezes que executa quem ela acha que tem que ser executada, mas quem é um efeito colateral da atuação da polícia. Uma polícia que mata muito é uma polícia que mata pessoas que são criminosos e que não são criminosos. Uma polícia que mata muito é uma polícia que mata pessoas que, tendo ou não tendo praticado crimes, não foram julgadas, não foram sentenciadas, não vão ter a possibilidade de mudar de vida, de eventualmente reconhecer e pagar pelos erros dos seus atos. Uma polícia que mata muito é uma polícia que coloca em risco não só quem está envolvido em atividades criminosas, quem pratica essas atividades, como também as vítimas, como também o cidadão. Então, a nossa realidade, Roberto, é uma realidade de uma polícia extremamente violenta e que, infelizmente, a população acha que ser extremamente violenta é ser extremamente eficaz. Há 30 anos nós temos uma polícia que mata, por exemplo, a polícia do Rio de Janeiro mata em um ano mais do que a polícia americana inteira, de todos os Estados Unidos, mata em um ano. Quer dizer, a gente está falando de polícias que têm um grau de letalidade altíssimo que atinge as mesmas pessoas. Pessoas negras, jovens, de periferia. Isso é muito diferente do modelo americano, que é gravíssimo também, de brutalidade policial, com alguns eventos mortes, mas aqui a gente está naturalizando a barbárie. No lugar de quê? No lugar de uma polícia que investiga, no lugar de uma polícia que respeita os direitos fundamentais, no lugar de uma polícia que é eficiente porque ela impede que o crime aconteça, não porque ela sai na rua para atirar e às vezes ter as suas balas encontradas no corpo de uma criança, no corpo de uma jovem grávida, no corpo de uma pessoa que só está tentando viver o seu cotidiano, Roberto. E Wallace, onde é que está a falha? O que precisa ser reparado para que tenhamos uma justiça, principalmente quando falamos em abordagem policial? Qual é o histórico, né, das políticas públicas que deixaram essas brechas para que hoje a gente tenha esse resultado aí de alta letalidade no Brasil, hein? Roberta, talvez o primeiro ponto é a gente entender que nós não estamos diante de brechas propriamente ditas. Nós temos um modelo que é um modelo que opera normalmente, cuja base é operar a partir de abordagens policiais feitas com base na intuição do policial, e é assim que as pessoas vão presas hoje em dia. Muitas vezes o cidadão pensa que um traficante de drogas no Brasil ele é preso depois de uma grande investigação, como aquelas séries americanas, né, o CSI, em que vários detetives eles analisam a prova forense, etc, etc. Não é assim. A maior parte dos traficantes presos no Brasil são pequenos traficantes, são pessoas que são paradas na rua com 10 gramas de uma maconha ou de cocaína ou do que quer que seja uma droga. Eles são considerados traficantes pelo policial que olha, e o policial para essa pessoa porque ele sente que aquela pessoa é suspeita. O que significa sentir que uma pessoa é suspeita? Né? No Brasil, quem é o suspeito que anda na rua? São sempre as mesmas pessoas. São pessoas negras, em periferias, em lugares pobres, em geral jovens, às vezes estudantes, que eventualmente têm ou não têm qualquer tipo de substância ilícita com eles. Então, a nossa realidade não é a realidade de uma abordagem que acontece nas brechas de um sistema de investigação criminal. É, na verdade, uma realidade de um sistema que atua com base nas abordagens e, eventualmente, tem algum tipo de investigação criminal. Então, qual é a solução para isso? A solução para isso seria nós termos efetivamente algo que nós não temos hoje, Roberto, que é uma política de segurança pública. Tanto uma política nacional, que começou a ser implementada nos últimos meses, mas ainda muito incipiente, quanto uma política estadual, política no estado de São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro. Como é no Rio de Janeiro? Eu falo do Rio de Janeiro, Roberta. No Rio de Janeiro, nós vivemos há 35 anos na base de um discurso de guerra. O Rio vive em guerra e a forma de solucionar isso é entrando nas favelas e dando tiro nas favelas para matar criminosos. A gente faz isso todo ano. 1985, 86, 87, 88, eu poderia vir aqui até 2024. E ano após ano, a criminalidade só aumenta. Por que ela só aumenta? Porque entrar na favela para dar tiro não é política de segurança, é política de terror. É para aparecer no jornal da tarde. Olha só, hoje foram mortas tantas pessoas e apreendidos 2 fuzis e 1 quilo de maconha. Isso não é nada, né, em termos de política de segurança pública, em termos de apreensão. O que seria uma política de segurança? Uma política de segurança seria uma política de capacitação dos policiais,
de apoio psicológico para o policial, porque a pior coisa que pode existir é um policial sem apoio psicológico, porque a atividade policial é traumática, então aquela pessoa precisa ter a condição psicológica de lidar com aquela situação, de apoio econômico aos policiais e suas famílias, de apoio a todas as comunidades que são afetadas. Hoje em dia, Roberta, no Rio de Janeiro, operação policial dessas que entram na favela e saem dando tiro, não tem uma ambulância do lado de fora esperando para receber uma pessoa vitimizada. Então, na verdade, as pessoas recebem tiros, são vitimizadas, elas morrem, porque não tem nem apoio de saúde para essas pessoas. Então, é pensar uma política que valorize o policial, que valorize a investigação. Se tem tráfico na favela, tenha certeza que os fornecedores dessas drogas não estão na favela. A forma de conter o tráfico, a forma de conter o tráfico de drogas e o tráfico de armas é impedindo que eles cheguem nas favelas. Como que a gente impede? Investigando fronteira, reforçando fronteira, investigando as organizações criminosas, investigando os fornecedores. Porque se a gente investiga isso, se a gente investe em investigação com policiais bem capacitados, nós não precisamos de tiroteio. Nós não precisamos depender de um policial olhando para uma pessoa na rua e dizendo essa pessoa tem cara de bandido. Qual é a cara de bandido? E parando essa pessoa e, eventualmente, porque a gente pensa assim, se encontrar alguma coisa, era criminoso. A gente esquece, inclusive, das pessoas com quem não se encontra nada. Imagina, você é um jovem negro, estudante, universitário, que está indo para a faculdade e todo dia é parado por um policial que acha que você tem cara de criminoso. Como é que você vive uma vida livre, autônoma, com acesso à educação? Então, é pensando uma política de segurança efetiva, em que eu invisto em investigação, em que eu contenho o crime antes dele chegar nesse campo do tiroteio, que nós conseguimos gerar um sistema de direitos fundamentais em que aquela abordagem policial ela não vai ser necessária, e se ela acontecer, porque eu tenho uma política de segurança com protocolos claros de uso progressivo da força, esse uso progressivo da força vai ser respeitoso desses direitos fundamentais. Mas hoje, Roberta, nós não temos esse cenário. Nós não temos política de segurança. Quem pede política de segurança é tratado como defensor de bandido. Quem pede controle da atividade policial não entende que controlar a atividade policial é defender o policial bom e o cidadão. Então a gente fica nesse contexto em que nós não conseguimos atuar. A gente continua investindo no quê? Em tiroteio, em abordagem, em violência, em autoritarismo, num regime que deveria ser de direitos fundamentais, Roberto. Falta coragem para o Brasil encarar esse problema de frente, porque, teoricamente, né, quando a gente fala em segurança pública, é uma questão que independe, né, da ideologia de esquerda ou de direita. A gente tem governos de esquerda em locais que têm uma alta letalidade, como Bahia, por exemplo, e a extrema-direita que tem uma solução fácil, que é a tal do bandido bom é bandido morto. E a gente sabe que essa política é falida e ela não funciona, embora seja muito populista, tem um apelo popular muito grande. Falta coragem para o Brasil olhar de frente para essa questão da segurança pública, Wallace? Faltam algumas coisas, Roberta. Coragem é uma delas, mas não para todas as pessoas. Como você bem apontou, os governos de direita, os grupos de direita, a extrema-direita no Brasil, ela caminha nesse campo da segurança pública numa lógica autoritária. Uma lógica de segurança pública é violência, é tiro na cabecinha, que era a expressão do ex-governador Wilson Witzel, que foi preso por corrupção, inclusive. Né? Aquela lógica de que segurança pública se faz apontando, a gente ouvia isso muito no Rio de Janeiro, você aponta um canhão para a favela e explode aquele conjunto de pobres que são todos bandidos. Essa é a grande política de segurança, armar todo mundo para virar um grande bang-bang, um grande velho oeste. Essa é a política da direita historicamente. E a esquerda? A esquerda não melhora muito, como você apontou. A Bahia é um estado recordista em morte, em operações policiais, em abordagens policiais. E se nós procurarmos os governadores de esquerda da Bahia para falarmos, olha, a Bahia está matando muito, eles vão dizer, vocês estão aqui desrespeitando o policial, isso aqui era bandido mesmo. Quer dizer, a gente conversa com o governador de esquerda, parecendo que a gente está conversando com o governador de extrema-direita. Então, o que falta, em larga medida, é trazer o campo democrático, esteja ele mais à direita ou à esquerda, para a compreensão de que segurança pública se faz com inteligência e política pública, não é com arma e bang-bang. Então o policial vai entrar com uma flor numa área dominada pela organização criminosa? Claro que não. O policial vai entrar armado, mas ele vai entrar armado quando é necessário.
Ele vai entrar armado a partir de um plano estratégico desenhado antes, nas situações em que isso vai gerar mínima letalidade para as pessoas. É assim que a gente supera. Isso é falta de coragem? Em parte é. Em parte existe falta de coragem no sentido de que não é desejável, né? Não é eleitoralmente positivo dizer que, não, olha, eu vou criar aqui uma política de segurança sem tiroteio, eu vou criar uma política de segurança com inteligência. Eleitoralmente isso é fracassado, nesse sentido falta coragem. Mas a gente também tem que entender, Roberta, que se nós estamos onde estamos, é que existem muitos interesses econômicos e políticos para que continue assim. O Estado do Rio de Janeiro ele é politicamente dominado, politicamente mesmo, né? As instâncias políticas do Rio de Janeiro têm representantes de grupos criminosos do crime organizado, milícias, especialmente, que dominam muitas vezes a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais e o próprio governo do Estado. Então não é simplesmente que falta coragem ao governador do Estado. Existe um alinhamento entre o governador do Estado e esses interesses econômicos que estão na base desses grupos organizados. Então, falta coragem de quem poderia agir e deixa de agir por medo de perder voto, e sobra coragem de quem sabe que esse discurso populista vai dar muito dinheiro para essas pessoas e vai tirar muitas vidas, Roberto. Então, é um problema muito mais complexo, que vai desembocar nesse tipo de abordagem muito parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos, nesse tipo de polícia violenta, que se entra na favela para matar e não dá em nada, pode também dar um tapa na cara de uma pessoa que está na rua porque achou que era suspeita e essa pessoa, de repente, não parou quando pediram para parar. Então, esse é um emaranhado, né, da violência que nós estamos, que é muito difícil de sair, mas que é possível. É possível como? Com política pública, com inteligência e com uma organização social que faça pressão para dar coragem para aqueles que possam eventualmente ter as condições de propor essas políticas, Roberto. Wallace, a gente falou bastante sobre os papéis das instituições e também das políticas públicas. Agora, e a sociedade civil? O que você, o que a gente pode fazer, né? No sentido da gente poder adotar ou poder aplicar, né, algumas ações antirracistas que sejam eficazes aí no contexto de aplicação da lei? Esse é um ponto muito importante, Roberto, e você toca, né, no fato de que uma política pública adequada também é uma política pública especialmente antirracista. O que a sociedade civil pode fazer aqui? Nós tivemos muitos avanços nos últimos anos, tá, Roberto? Nós não falávamos, por exemplo, na abordagem racista das polícias, ou quando falávamos, né, quando a imprensa discutia, quando as instituições discutiam, era para dizer que no Brasil não existe racismo. De 2020 para cá, nós enfrentamos o fato de que existe racismo no Brasil, de que existe racismo nas abordagens policiais, de que existe racismo quando jovens músicos negros são identificados como criminosos porque a foto deles estava num álbum criado por uma delegacia, não se sabe como, não sabe por quê, e esses jovens são presos indevidamente. Então, hoje, nós falamos disso. E qual é o papel da sociedade civil aqui diante de instituições que estão inertes ou paradas ou porque estão agindo, na verdade, contra essa lógica de melhorar as políticas? O papel da sociedade civil é expor e pressionar. Então, quando a gente pensa em sociedade civil, nós pensamos em instituições que produzem conhecimento, nós pensamos na imprensa, nós pensamos nos movimentos sociais organizados. Essas diferentes instituições, nos seus espaços, elas precisam dar visibilidade para esse problema, tanto para as vítimas quanto para as discussões que nós estamos tendo. Porque é na medida em que a sociedade civil se organiza para expor e para pressionar, que passa a ser mais fácil politicamente. Para aquele político que tem medo de adotar essas políticas, para ele fica politicamente mais fácil adotá-las, porque ele encontra nas ruas, ele encontra na imprensa, ele encontra nos movimentos sociais a força que ele precisa para agir. E, ao mesmo tempo, para aquele outro político que diz que tem que continuar dando tiro na cabecinha, tem que continuar fazendo violência como forma de segurança pública, fica mais insustentável manter esse modelo. Se não existe pressão social, um governador do estado de São Paulo não tem motivo para responsabilizar um policial militar que pratica uma chacina. Mas se existe pressão social, por mais que ele queira resistir, em algum momento isso se torna insuportável, ou, mesmo que ele resista até o final do seu mandato, tem uma chance efetiva dele não ser reeleito por conta disso. Então, a sociedade civil é central para gerar essa mudança institucional que já começou a acontecer muito pontualmente pelo simples fato de que hoje nós discutimos o tema, mas que ainda tem um longo caminho para a gente percorrer, Roberta.
Em que medida a militarização, né, da polícia contribui para toda essa escalada de violência que a gente está conversando aqui e também aumenta muito a desconfiança, principalmente das comunidades negras, em relação às forças policiais? Porque a abordagem desfavorece, né? Qualquer pessoa negra que é abordada pela polícia na rua, seja ela criminosa ou não, ela causa medo. Ela causa um espanto. A gente nunca sabe o que vai acontecer com os nossos corpos. Essa é a verdade. Essa é a verdade, Roberta. O encontro, né, de uma pessoa negra com um policial, uma pessoa negra que pode estar vivendo sua vida, ele é um encontro muitas vezes cheio de receio. Mesmo um policial, muitas vezes, sendo também uma pessoa negra. Porque você tem um receio de ter que ser parado, de ter que se justificar por estar ali, né? A militarização, ela é uma questão bastante complexa para a própria ciência política, porque se nós olharmos para os casos americanos, por exemplo, dessas violências policiais contra pessoas negras, nós estamos falando de polícias não militarizadas, ou seja, é uma situação de racismo nas polícias, de violência contra pessoas negras, mas não existe polícia militar naquele contexto específico, são polícias civis. Então, muitos autores vão dizer que a militarização ela não é especificamente um fator determinante para a polícia ser mais antirracista ou mais racista. Mas o que nós temos no nosso debate brasileiro como um fator que torna mais problemática a existência das polícias militares? É o fato de que a lógica militar ela é como se ela adicionasse um problema a mais, né? Um problema que não estaria presente numa polícia civil, numa polícia civil, que é a lógica de uma militarização que é baseada em hierarquia e disciplina. O militar, seja ele das Forças Armadas, seja ele da polícia, bombeiro, ele é treinado, ele é socializado para respeitar a hierarquia daquele que está acima dele e para seguir uma disciplina da lógica da autoridade. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes esse militar ele é levado a agir, né, a lidar com outras pessoas que não são militares, ele tende a imprimir nessas pessoas a mesma lógica de hierarquia e disciplina. Só que um cidadão comum, eu não sou militar, por exemplo, Roberto, um cidadão comum não deve respeito à hierarquia e disciplina. O cidadão comum ele existe na base da liberdade. Ele pode fazer, ele pode deixar de fazer, ele pode concordar ou discordar. Esse encontro entre uma lógica militarizada e uma lógica civil muitas vezes multiplica o risco da violência, porque aquele militar que se entende hierarquicamente superior ao civil vai tentar impor, muitas vezes, a sua autoridade por meio da violência. Isso sem falar no fato, Roberta, de que a militarização ela tira direitos dos próprios policiais. Né, o direito de se organizarem, a visão dos policiais como dignos de direitos fundamentais, a visão dos policiais como cidadãos. Então, o problema da militarização é menos o fato de que polícias não militarizadas não produzem violência, porque produzem, mas mais pensar uma polícia que possa ser cidadã. E a polícia cidadã não pode se estruturar na base da autoridade. Ela tem que se estruturar na base dos direitos fundamentais. Então, esse é o debate que nós temos hoje, e é um debate que nós também não conseguimos avançar, porque nós continuamos achando que militarização gera algum tipo de benefício para a sociedade, coisa que não gera, coisa que não gerou no Brasil ao longo de anos, por exemplo, de uma ditadura militar, Roberto. Eu conversei com Wallace Corbo, que é mestre, professor e doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Wallace, obrigada e um bom dia para você. Eu que agradeço, Roberto. Bom dia para você, para todos os ouvintes. E foi um prazer mais uma vez participar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, e nos últimos anos, o Investidor Mestre ajudou milhares de alunos a investir com sabedoria, com inteligência. Agora o programa está sendo atualizado. Olha que bacana. Trouxemos a aula de lançamento do Investidor Mestre 2.0. Tudo que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Então, inscreva-se e descubra as estratégias que realmente funcionam, evite armadilhas comuns e melhore os seus retornos. No dia 9 de maio, às 8 horas da noite, você aprenderá como construir um portfólio seguro e rentável, vai descobrir as maiores armadilhas dos investimentos, como eu contei agora, vai entender as estratégias comprovadas para diversos mercados, terá também insights sobre economia global e o seu impacto nos investimentos e também vai aprender sobre técnicas para gerir riscos e melhorar os seus rendimentos. Aula aberta, online e gratuita com Eduardo Moreira. Olha que oportunidade!
tudo que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Anota aí, dia 9 de maio, que é uma quinta-feira, às 8 horas da noite. O link é emdetalhesicl.com.br. É isso aí, gente. O videocast Em Detalhes fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora começa ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. Tchau, tchau. Há mais de 5 anos atrás, eu fui para as redes e disse que os COIs, Certificado de Operação Estruturada, eram os piores investimentos que existiam e que muita gente ia perder muito dinheiro com aquilo. Pois bem, algumas pessoas deram importância para isso, mas um monte de gente deixou aquilo passar. Afinal de contas, os jornais não falavam nada sobre isso, os bancos não falavam nada sobre isso. O que aconteceu? Um monte de gente hoje entrando na justiça contra os bancos e corretoras porque perderam tudo investindo nesse tipo de investimento. Dia 9 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula que se chama Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Não perde essa chance que nem a turma perdeu há 5 anos atrás. Vem aprender o que você precisa saber para não cair nessas roubadas. É gratuito e é aberto. Se inscreve aqui e bora participar.